Às vezes, um gráfico parece completamente normal, até que, de repente, a tendência muda e fica a perguntar-se por que não viu isso a chegar. Acontece a todos, mas há uma forma simples de captar essas mudanças precoces sem adivinhar. Hoje vou mostrar-lhe uma ferramenta que reage incrivelmente rápido a mudanças de momentum e uma estratégia construída em torno dela que lhe dá entradas claras e de baixo risco. Dê-me alguns minutos e eu guiá-lo-ei através de tudo passo a passo para que saiba exatamente quando entrar, quando ficar de fora e como evitar as armadilhas em que a maioria dos traders cai. Agora vamos começar a configurar isto no gráfico. Estou no TradingView e a primeira coisa que adicionamos ao nosso gráfico de trading chama-se a Hull Moving Average, média móvel de Hull. Clique em Indicators, Indicadores, e procure por Hull Suite de Enslico. Adicione este ao gráfico de trading. Quando carrega, as definições pré-definidas estão próximas, mas não totalmente otimizadas para o que queremos, por isso abra as definições. Pode fazê-lo a partir daqui. O comprimento é 55 por predefinição, e mantemos isso tal como está porque nos dá um grande equilíbrio entre velocidade e estabilidade. Depois, defina um multiplicador de comprimento para 3, para que a HMA se torne mais responsiva. Depois disso, certifique-se de que a opção de período de tempo superior corresponde ao período de tempo em que está a negociar. Por exemplo, se estou no gráfico de 1 hora, o período de tempo superior predefinido de 4 horas está correto. Se mudar de período de tempo, lembre-se da regra: use sempre um múltiplo de 3, 4, 5 ou 6. Isso significa que se estiver no período de 1 minuto, pode defini-lo para 5 minutos. Em 5 minutos, defina para 15 minutos. Em 15 minutos, defina para 1 hora. Em 1 hora, defina para 4 horas. Em 4 horas, use o período de tempo diário. Isto mantém a sua Hull Moving Average alinhada com um momentum mais amplo. Depois de aplicar as definições, notará instantaneamente como a HMA muda de cor rapidamente quando o mercado muda de direção. Agora, precisamos de adicionar o resto das nossas médias móveis. Vá novamente a Indicators, Indicadores, e procure por Moving Average Ribbon. Este indicador incorporado dá-nos múltiplas mais numa única ferramenta. Depois de o adicionar ao gráfico de trading, abra as definições, pode fazê-lo a partir daqui, e depois primeiro remova uma das EMAs porque só precisamos de 3 delas. 2 devem ser médias móveis exponenciais e uma deve ser uma média móvel simples. Por isso, defina as 2 primeiras para EMA e a terceira para SMA. Para os comprimentos das EMA, defina a primeira para 5 e a segunda para 8. Para a SMA, defina o comprimento para 200, porque esta irá atuar como o nosso principal filtro de tendência e nível de referência a médio prazo. Depois, atribuímos cores para manter o gráfico legível. Vá à secção de estilo e muda a cor da EMA 5 para branco. A EMA 8 deve ser laranja e a SMA 200 deve ser azul. Finalmente, aumente a sua espessura para que sejam claramente visíveis. Agora o sistema completo está pronto no gráfico. Temos a Hull Moving Average a alternar entre verde e vermelho consoante a direção da tendência. Temos a SMA 200 a marcar a direção de longo prazo. E temos as linhas EMA 5 e 8 a dar-nos sinais dentro da tendência. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar? Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. A Hull Moving Average é a espinha dorsal do sistema. Quando está verde, só procuramos posições de compra, e quando está vermelha, só procuramos posições de venda. Depois a SMA 200 atua como um filtro de tendência principal. O preço deve estar do lado correto da SMA 200 antes sequer de pensar em entrar numa negociação. E as duas EMAs, 5 e 8, dizem-nos quando um recuo começa e quando termina. Então agora deixe-me guiá-lo primeiro pela configuração da negociação de venda, depois pela configuração de compra e depois mostrarei mais exemplos para que tudo fique claro. Uma configuração de venda válida começa quando a Hull Moving Average muda de verde para vermelho. Esse é o nosso primeiro aviso precoce de que uma possível tendência de baixa se está a formar. Mas não entramos só porque a HMA fica vermelha.
No passo seguinte, o preço deve mover-se abaixo da SMA 200 e ambas as EMAs, branca e laranja, também devem cruzar abaixo da SMA 200, tal como podemos ver que aconteceu aqui. Isto diz-nos que não só a HMA está a sinalizar fraqueza, mas a tendência mais ampla também está a mudar. Após este alinhamento, esperamos por um recuo em direção à SMA 200 azul. Uma das formas mais fáceis de detectar este recuo é observar a EMA 5 branca a cruzar acima da EMA 8 laranja. Esse pequeno cruzamento mostra momentum de alta de curto prazo, o que significa que o preço está a recuar dentro de uma tendência de baixa mais ampla. Mas, novamente, ainda não entramos. Esperamos que o recuo termine, e isso acontece quando a EMA branca cruza novamente abaixo da EMA laranja. Assim que a vela fecha e a linha branca está claramente abaixo da laranja, o sinal de venda é confirmado e entramos na posição de venda na abertura da vela seguinte. O stop loss vai acima do máximo do recuo e o take profit é definido com um rácio risco-recompensa de 1:2. E para reduzir ainda mais o risco, só consideramos o primeiro recuo após a mudança de tendência. Múltiplos recuos mais tarde na tendência ainda podem funcionar, mas também trazem uma maior probabilidade de reversão. Por isso esta estratégia foca-se na entrada mais limpa e segura. Agora, para a configuração de compra, simplesmente invertemos cada condição. Primeiro, a Whole Moving Average deve mudar de vermelho para verde. Isto diz-nos que o momentum está a tornar-se altista. No passo seguinte, o preço, a EMA branca e a EMA laranja devem cruzar acima da SMA 200. Assim que este alinhamento acontecer, esperamos por um recuo à SMA 200. Tal como antes, a EMA branca a cruzar abaixo da EMA laranja mostra a formação do recuo. Agora esperamos que a EMA branca feche novamente acima da EMA laranja. Quando isso acontece, a configuração de compra é confirmada e podemos entrar na negociação na vela seguinte. O stop loss vai abaixo do mínimo do recuo e o take profit a um rácio de 1:2. E, novamente, focamos-nos apenas no primeiro recuo para a entrada de baixo risco mais limpa. Agora vamos ver mais exemplos para que compreenda totalmente como isto parece em tempo real. Nesta parte do gráfico, pode ver a Whole Moving Average a mudar de verde para vermelho. Por isso começamos a observar uma configuração de venda. O preço move-se então abaixo da SMA 200 e ambas as EMAs caem abaixo dela também. Exatamente o que queremos. Depois o preço recua e a EMA branca sobe acima da EMA laranja, mostrando a correção. Quando a EMA branca cruza novamente abaixo da laranja, o recuo termina. Essa vela dá-nos o sinal de venda confirmado. Tomamos a posição de venda, definimos o stop loss acima do recuo e visamos uma recompensa de 1:2. O preço move-se para baixo de forma limpa e completa a negociação. Estes exemplos repetem-se vezes sem conta em diferentes mercados e períodos de tempo porque a lógica é simples. Entrar no primeiro recuo após uma grande mudança de tendência e deixar que as EMAs o guiem. Mas mesmo que esta estratégia seja extremamente precisa, nada na negociação é 100% garantido. Pontos de reversão e intervalos voláteis ainda podem criar falsos sinais e, independentemente da força de uma estratégia, uma gestão de risco adequada é o que o mantém lucrativo a longo prazo. Essa é a estratégia completa. Se tiver alguma dúvida, pergunte-me nos comentários. E se ainda não se inscreveu, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir ao vídeo até ao fim. Vemo-nos no próximo vídeo. No